Salve, salve, meus queridos! Sejam muito bem-vindos a mais uma videoaula do nosso canal. Aqui quem vos fala é o professor Sandrão de Bangu e na videoaula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre associação de resistores, né? Nós temos alguns tipos de associação de resistores, que são elas: série, paralelo e também mista. E na aula de hoje nós veremos a associação de resistores em série. Vamos ver como se combinar resistores em séries. Vamos juntos? Vamos lá, porque a aula de hoje será muito legal. Vamos juntos! Qual o objetivo de se associar resistores? Às vezes, a gente está precisando de uma determinada resistência cujo valor a gente não tem, então é possível obter esse valor através de uma série de combinações de resistores. Nós podemos combinar resistores de algumas maneiras diferentes. Quais são elas? Eu posso combinar em série, em paralelo ou mesmo misturar os dois tipos de associação, que é a chamada associação mista. Então, a partir de agora, nós veremos a combinação, a associação de resistores em série. Quando é que dois ou mais resistores são ditos associados em série? A combinação de dois ou mais resistores são ditas em série quando esses resistores são combinados de tal maneira que o terminal de um resistor é ligado ao terminal de outro resistor, de tal maneira que a corrente ela tenha um único caminho a percorrer. Então, para a gente entender um pouquinho melhor isso aí, olha só a nossa figura. Para que a corrente saia do ponto A e chegue ao ponto B, ela tem que passar por três resistências. E se a gente observar, para ir do ponto A ao ponto B, a corrente elétrica ela tem um único caminho a percorrer. Então, esse caminho a ser percorrido, esse único caminho a ser percorrido, caracteriza a associação em série, onde eu tenho um único caminho a ser percorrido pela corrente elétrica. Uma característica disso aí que eu acabei de falar é que todas as resistências da associação elas serão percorridas pela mesma corrente elétrica. A corrente elétrica que passa pelo resistor 1 vai ser a mesma que passará pelo resistor 2 e 3. Ou seja, a corrente que a fonte elétrica fornece, ela vai passar por todos os resistores igualmente. Ou seja, a gente vai dizer que a corrente elétrica ela é constante numa associação em série. Na figura ao lado, eu tenho aqui uma representação de um circuito com associações de resistores em série. Então aqui eu tenho três lâmpadas que podem muito bem sintetizar esses três resistores aqui e uma bateria, onde essa bateria está fornecendo corrente elétrica para essas lâmpadas. Então a corrente ela flui do polo positivo em direção ao polo negativo. Esse é o sentido de movimento da corrente. Agora, como eu disse, na associação em série, a corrente elétrica ela tem um único caminho para sair do polo positivo e chegar ao polo negativo. O que acontece então quando uma das lâmpadas deixa de funcionar? Quando uma das lâmpadas deixa de funcionar, que é o nosso exemplo aqui, independente de qual lâmpada seja, aqui é a nossa primeira lâmpada, o que vai acontecer é que vai haver uma interrupção do caminho desses elétrons para saírem do polo positivo e chegarem ao polo negativo. E essa interrupção no caminho, ela vai impedir algo muito importante, que vai acabar o quê? A diferença de potencial entre os pontos. Então, quando isso acontece,
deixa de ter um movimento organizado de elétrons, deixa de haver corrente elétrica. Então, qual é a consequência disso para o nosso circuito? O que vai acontecer é que se uma dessas 3 lâmpadas queimar, as outras 2 elas não irão funcionar, porque não haverá mais diferença de potencial e, consequentemente, não haverá mais a circulação de corrente elétrica, independente de que lâmpada queime. Então, se o caminho é interrompido, todo o circuito deixa de funcionar, independente da parte que seja. Então aqui, como a nossa primeira lâmpada ela foi queimada, o que acontece então é que a corrente elétrica ela não vai mais circular, indo do polo positivo ao polo negativo, fazendo com que todas as outras 2 lâmpadas não funcionem. Ah, Sandrão, se fosse a lâmpada do meio que tivesse queimado, e a primeira e a última estivessem em perfeitas condições, o mesmo aconteceria. O caminho teria sido interrompido aqui onde está a lâmpada central. Consequentemente, como não haverá mais diferença de potencial, não haverá a circulação de corrente elétrica. Deixa de haver um movimento organizado de elétrons. Então, consequentemente, não teremos corrente elétrica. Então, se não temos corrente elétrica, nenhuma das lâmpadas irá funcionar. Nem a primeira, nem a última. Então, independentemente de qual lâmpada queime numa associação em série, o que vai acontecer? Todas as outras lâmpadas deixarão de funcionar, porque não haverá mais a circulação de corrente elétrica pela falta de diferença de potencial. Como nós falamos anteriormente, numa associação em série, todos os resistores eles serão percorridos pela mesma corrente elétrica. A corrente que passa pelo primeiro resistor é igual a que vai passar pelo segundo e a que passará pelo terceiro. Então, nós temos por característica que as correntes elétricas elas serão iguais. I1 é igual a I2, igual a I3, que é igual a I, simplesmente para facilitar a nossa vida. Então, as correntes elas serão iguais. Bem, agora, e a diferença de potencial nos terminais de cada um dos resistores? Como é que nós vamos fazer essa análise? Então, nós temos aqui a minha associação, que começa em A e termina em B. Essa associação ela é constituída de 3 resistores. Então, essa minha fonte elétrica, ela fornece a esses 3 resistores uma diferença de potencial total, U. Bem, mas essa diferença de potencial, ela é dividida entre os 3 resistores proporcionalmente. E como é que a gente determina a diferença de potencial nos terminais de cada um dos resistores que constituem essa associação, Sandrão? Bem, vamos ver. A diferença de potencial nos terminais de cada resistor, ela será determinada através da aplicação da lei de Ohm para cada um dos resistores. E assim nós teremos o seguinte. Então, a diferença de potencial nos terminais do resistor 1, que vai do ponto A até esse ponto aqui, como é que eu vou determinar essa diferença de potencial que eu vou chamar de U de 1? Diferença de potencial de resistor 1. Aplicando a primeira lei de Ohm para ele, né? A primeira lei de Ohm, quem é? O RI. U é igual a R vezes I. Então, aplicando a primeira lei de Ohm para o primeiro resistor, eu vou ter que a diferença de potencial nos terminais dele vai ser igual a sua resistência vezes a corrente que passa através dele. Lembrando que a corrente é a mesma para todos os resistores. Por isso que a gente está chamando simplesmente de I. E no resistor 2, os terminais do resistor 2, ele começa aqui, ele se liga ao resistor 1 aqui e se liga ao resistor 3 aqui. Então, eu quero saber a diferença de potencial entre esses 2 pontos aqui. Então, a diferença de potencial entre os 2 pontos, eu vou chamar de U de 2. Aplicando a primeira lei de Ohm para o resistor 2, nós teremos U de 2 é a resistência 2 vezes a corrente que passa através dele. O mesmo se aplica ao resistor 3, cujos terminais, um está ligado ao resistor 2 nesse ponto,
e o outro terminal está no ponto B aqui. Então, determinar a diferença de potencial entre esses dois pontos é determinar o valor de U de 3. Então, aplicando a primeira lei de Ohm para o resistor 3, nós temos U de 3 é igual a resistência 3 vezes a corrente elétrica. Show de bola! Mas, e se eu quiser determinar, Sandrão, a DDP total, ou seja, a DDP que a fonte elétrica está alimentando esses 3 resistores. Como é que eu faço? Bem, se a gente olhar aqui, ó, a DDP total, que é o U, ela compreende esses 3 indivíduos, né? O 1, o 2 e o 3. Então, a minha DDP total, quem será ela? A DDP total, que é a DDP entre os pontos A e B, ou seja, U de AB, ela é igual a esse meu U aqui, simplesmente, né? E essa DDP total, que eu estou chamando só de U, quem é ela? Ela vai ser a soma das tensões, das DDPs, nos terminais de cada resistor. Ou seja, a DDP nos terminais do resistor 1, mais a DDP nos terminais do resistor 2, mais a DDP no resistor dos terminais 3. Então, dessa maneira, a gente acha a DDP total. Mas se eu não souber o U, Sandrão, o que eu faço? Então, você substitui cada U aqui, U de 1, U de 2 e U de 3, pelas suas respectivas leis de Ohm, né? Como é que a gente determina ele? R vezes I. Então, substituindo U de 1, no lugar de U de 1, vai entrar quem? R1 vezes I. No lugar de U de 2, R2 vezes I. No lugar de U de 3, R3 vezes I. Mas o I não é o mesmo? Sim, Sandrão, o I é o mesmo porque é uma característica da associação em série. Então, o I é constante. Se o I é o mesmo, então, matematicamente, nessa soma, o que eu posso fazer? Eu posso colocar o I em evidência. E aí, como é que vai ficar essa relação? A DDP total, ou seja, a DDP da associação, ela vai ser dada pela soma das resistências vezes a minha corrente elétrica. Então, dessa maneira, eu determino a DDP da fonte que está alimentando esses 3 resistores. U é igual a R1 mais R2 mais R3 vezes a corrente elétrica aí. Beleza? Tranquilão? Mais fácil que beber água? Nós falamos no início que quando a gente quer encontrar uma determinada resistência que a gente não tem, a gente pode combinar vários resistores para que a gente consiga encontrar um valor de resistência específico. E esse valor de resistência em específico, ele será determinado através da resistência equivalente. O que é resistência equivalente, Sandrão? A resistência equivalente nada mais é de você encontrar um único indivíduo, ou seja, uma única resistência, e ela sozinha, ela consegue substituir todos os resistores que compõem a associação. Então, esse cara sozinho, essa resistência equivalente sozinha, ela faz o mesmo que todos os resistores da associação fazem juntos. Então, para que a gente consiga substituir os elementos de resistência de uma associação, basta nós sabermos qual é a sua resistência equivalente. E a partir de agora, a gente vai ver como determinar essa resistência equivalente. Como é que a gente faz para substituir toda a associação por uma única resistência, Sandrão? Vamos ver agora. Como calcular a resistência equivalente numa associação em série? Então, se eu tenho uma associação em série, a resistência equivalente ela será dada pela soma das resistências que compõem essa associação. Então, se eu tenho vários resistores associados em série, para eu achar o equivalente a essa associação, basta que eu pegue o valor de cada resistência e as some. O resultado desse somatório, ele será a minha resistência equivalente. Então, qual é o objetivo, Sandrão, de se associar os resistores em série?
é fazer com que eu tenha uma alta resistência, é aumentar a resistência do meu circuito. Então, o objetivo de associarmos resistores em série é aumentarmos a resistência do nosso circuito. E uma coisa muito importante, o valor da minha resistência equivalente, ele sempre será maior do que o maior valor das minhas resistências da associação. Como assim, Sandrão? Não entendi essa mercadoria não. Vamos exemplificar. Imagine que R1 vale 1, R2 vale 2, R3 vale 3, beleza? Então, um desses caras queimou o resistor 2 e eu não tenho um resistor de 2 ohms para colocar aí no lugar desse cara. Então, como é que eu vou fazer para fazer com que o meu circuito volte a funcionar? Para que ele volte a funcionar da mesma maneira quando eles estavam combinados juntos, basta eu utilizar uma resistência que seja igual ao somatório desses três caras aqui. Então, a minha resistência equivalente vai ser quem? 1 mais 2 mais 3, e isso vai dar uma resistência de 6 ohms. Esse é o valor da minha resistência equivalente, uma vez que ela é obtida através da soma de todas as resistências da associação. Sandrão, aí só tem 3, mas só serve para 3? Não, aqui ó, Rn. Para quantas resistências eu tiver associadas em série. Mas aí voltando, como eu havia dito, a minha resistência equivalente, o valor dela, ela será sempre maior do que o maior valor da resistência da minha associação. Então aqui, nos valores que eu atribuí como exemplo, quem é o cara que possui o maior valor? É o R3, né? Que vale 3. E quanto vale o meu REC? Vale 6. Então, a minha resistência equivalente, ela vai ser sempre maior do que o maior valor da resistência da minha associação, que neste caso é o R3, que vale 3. Então, o REC em série é sempre um valor maior do que o valor da maior resistência da minha associação. Sempre. Eu nunca terei um valor intermediário entre esses caras aqui. Sempre maior do que a maior. Beleza? Tranquilo? Legal. Sandrão, mas e aí? E como é que a gente aplica a lei de Ohm nisso aí? Bem, a gente pode aplicar a lei de Ohm para isso aí, considerando a resistência equivalente. E como vai ser essa aplicação, Sandrão? Bem, nós vimos anteriormente que a DDP da associação, ou seja, DDP total, ela era dada por U igual a R1 mais R2 mais R3 vezes a corrente. Não é isso? Legal, bacana. Mas olha só, quem é, neste caso, R1, R2 e R3? Quem é essa soma? Isso aqui não é o meu REC? Isso é o REC, não é? Então, se eu substituir essa soma por REC, o que eu tenho? Que a DDP total, a DDP da minha associação, ela pode ser calculada de que maneira? Se eu conhecer a resistência equivalente e se eu conhecer a corrente que passa pela associação. Porque eu terei que a DDP total, a tensão total, que é o meu U, ela vai ser igual a REC vezes I, resistência equivalente vezes a corrente elétrica. Então, é possível eu calcular de maneira mais simplificada a DDP da associação usando o REC vezes I. Tranquilo? Bem cuticute, mais fácil que beber água. Então, com base nisso, vamos analisar aqui um exemplo para a gente praticar um pouquinho, para ver como que isso é pré-ridículozinho. Então, olha a seguinte situação, no meu exemplo. Com base na associação de resistores dada abaixo, determine. Então, eu tenho uma associação que é composta de 4 resistores. Um de 15, um de 8, um de 5 e um de 12. E eles estão ligados a uma rede de tensão de 80 volts. Então, essas são as únicas informações que eu tenho do problema. E o que ele me pede? Letra A.
a resistência equivalente da associação. Então, se eu olhar aqui para a minha figura, eu vou perceber que eu tenho para sair de um ponto A e chegar ao ponto B, a corrente elétrica I, ela só vai ter um único caminho. E se eu tenho apenas um caminho para sair de um ponto a outro, eu estou diante de uma associação em série. Então, se a minha associação é em série, como é que eu vou achar a resistência equivalente? A resistência equivalente, como nós vimos, ela é dada pela soma das resistências que compõem essa associação. Então, o meu REC, neste caso, vai ser dado por R1, que vale 15 ohms, mais R2, que vale 8 ohms, mais R3, que vale 5 ohms, mais R4, que vale 12 ohms. Então, a minha resistência total, ou a minha resistência equivalente, neste caso, ela vale 20 ohms. Olha que pré-ridículozinho. Mais fácil que beber água isso, hein? Então, dessa maneira, eu achei a minha resistência equivalente. Agora, na letra B, ele quer saber qual é a corrente elétrica que passa por cada um dos resistores. Mas nós já vimos que, por característica de uma associação em série, o I é constante. Bem, o que eu tenho de informação para achar esse I que é constante? Eu tenho a tensão total, o valor de cada resistência, e agora eu tenho a resistência total. Rapaz, será que eu posso usar a lei de Ohm com o que eu tenho? Claro que sim, né? Olha que cuti-cuti. Então, se eu tenho a tensão total, a resistência total, eu posso achar essa corrente elétrica que é a constante, aplicando a lei de Ohm para a associação. Então, aplicando a lei de Ohm para a associação, o que nós temos? O total é igual a REC vezes I. Então, eu sei que o meu U total é de 80 volts. Sem botar o volts. Igual a REC, que vale 20, vezes a corrente que eu não sei. O 20 está multiplicando, vem para cá dividindo. Então, eu vou ter 80 dividido por 20, isso é igual a I. O que nós temos aqui? 0 embaixo, 0 em cima. Psh, psh. Então, eu vou ter 8 por 2. A minha corrente, nessa situação aí, é de 4 amperes. Show? Pré-ridículozinho? Facinho, facinho? Agora, para a gente terminar esse exemplo, ele me pede a tensão dos terminais de cada um dos resistores. Então, o que eu vou ter que fazer agora? Agora, eu terei que aplicar a lei de Ohm para cada um dos resistores, da maneira que nós fizemos aqui. Ó. Então, eu vou ter que aplicar a lei de Ohm para R1, para R2, para R3, para R4 separadamente. Então, vamos lá. O de 1, que é a tensão nos terminais do resistor 1. Quem vai ser ela? Pela lei de Ohm, U igual a R vezes I. Então, do resistor que eu estou analisando, R1 vezes I. E aí eu tenho R1, 15, vezes I, que vale 4. Por que eu botei 0 ali? 4. Então, aí eu terei 15 vezes 4, eu terei... E olha só, acho que eu fiz uma conta errada aqui. Ó. O meu REC aqui, ele dá 40. Isso vai mudar aqui, né? 40
fiz uma conta errada ali, 40. Então aqui dá 40. Então vai dar 40 dividido por 8. Isso vai dar 2 amperes. Perdão, meu povo. Então, 8 dividido por 4, que aqui deu 40, né? E não 20, como eu tinha feito ali. Isso vai dar 2 amperes. E aí, vamos refazer isso. O de 1, quem vai ser o de 1? R1 vezes o I, que é constante, que R1, 15, vezes I, que vale 2. Então, o de 1, ele é igual a 30 volts. O de 2 vai dar R2 vezes I. Isso vai dar R2, 8. I2, 16 volts. R3. O de 3 vai ser R3 e 3. O R3 ele vale 5 ohms e a corrente que passa através dele, 2. Isso vai dar 10 volts. E por último, o de 4 vai ser R4 vezes I. O meu resistor 4 vale 12 vezes I, que vale 2. Então isso aqui vai dar 24 volts. Então tá aí respondido. E se vocês observarem, se eu somar essas 4 tensões aqui, isso vai dar 80, que é igual à minha tensão total lá. Como eu disse aqui, a tensão total é igual à soma das tensões de cada resistor. E desculpa aqui pelo erro, se fosse na sala de aula alguém já teria me corrigido, né? Não teria deixado eu prosseguir aqui. No 15 mais 8 mais 5 mais 12, que eu falei que dava 20, deu 40. Perdão. Bem, espero que vocês tenham compreendido aí. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí nos comentários para que a gente possa sanar. Valeu, galera. Um grande beijo e fiquem com Deus.